Uma vez a gente esteve aqui com o Jean, eu até perguntei isso pra ele. Citei um exemplo, pra mim é icônico no Linha, que foi um dia que Cara, um dia que o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Pro canal e O viralizou Atlético o Paranaense foi vídeo. campeão da Sul-Americana e começou o Linha logo depois do título e tal. Não, Falaram, o Atlético ganhou a Copa do Brasil. ganhou a Copa do Brasil Em cima do Inter. em cima do Inter, é verdade. Ah. Ou seja, um título E ainda, o Corinthians, ainda maior. O Corinthians foi eliminado pelo... O time foi o Racing? Não. O que joga de rosa lá, ganhou agora? Del Valle. Del Valle. Del Valle. O Corinthians foi eliminado pelo Del Valle e o Linha de Passe ficou, sei lá, 50 minutos falando do Corinthians e no último bloco, vamos dar uma nota Não, rápida eles começaram falando do Atlético, só que deram uma falaram pincelada pincelada e pá Corinthians o programa todo. Isso mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Mudou um pouco, sim, porque você começa a perceber que você tá exagerando, né? Você tá exagerando. Assim, antigamente a gente tinha uma medição de audiência, a gente só sabia a audiência... É difícil, a minha pergunta é difícil equilibrar jornalismo com audiência? O que é jornalisticamente mais importante juntamente com as escolhas de audiência necessárias? É uma arte. Mas você não... Cara, mas às vezes você não pode... O que leva a essa conclusão de que tá melhorando? É justamente pelos acompanhamentos que a gente faz. Cara, tem hora que você para o programa, você termina o programa e você fala, passamos do ponto. Mas tava dando audiência e tal, fui segurando porque tava dando audiência. Então, porque antigamente a gente tinha uma audiência que era... Antigamente não tinha nem medição de audiência. Sim. Fazia lá... Aí depois passou a ter uma audiência que a gente sabia 2 dias depois. Ô, amigo, tarde demais. Tarde demais. Né? Eu sempre fui favorável à audiência instantânea. Mas você tem que ter bom senso para fazer isso. Pode virar um escravo dessa audiência instantânea, porque é briga. Não pode virar o Rodrigo Faro, que na morte do Gugu, sei lá, o cara... Pô, audiência... Exatamente. O cara, tipo, enxuga o choro e... Cara, mas exatamente por aí. Vou te dar um exemplo de ontem. Tá. O Beckenbauer morreu. Na sequência do nosso programa vinha o ESPN FC. Tinha muita coisa pra falar, cara. De Copa da Inglaterra, de Campeonato Inglês, futebol internacional, muitas coisas que certamente dariam mais audiência do que falar do Beckenbauer. Mesmo sendo do tamanho do Beckenbauer e tal, etc. Mas, cara, tem coisas que dariam mais audiência. Certamente o programa teria mais audiência se ele fosse um programa normal, comum, do dia a dia. Mas os caras ficaram falando 40 minutos do Beckenbauer. Não tá errado. Tem dias que a gente para e fala assim, gente, a audiência não correspondeu, mas nós cumprimos o nosso dever jornalístico. A gente fez o que tinha que fazer. A gente tem hoje uma... Cara, ninguém nem precisa falar isso, né? É meio óbvio até, mas é bom você ter uma determinação, uma chefia que tá ali pra isso. Cara, tem momentos, esquece a audiência hoje. Hoje a gente vai falar disso. Se der audiência, ótimo, melhor, maravilha. Se não der, a gente vai ficar explorando esse assunto. Porque, gente, como é que você morre o Beckenbauer? É um programa de futebol internacional, o ESPN FC depois do F90. Como é que morre o Beckenbauer? Você vai falar o quê? 5, 10 minutos do Beckenbauer? Não dá, né? Porque a gente tem que correr, porque tem que falar do City, tem que falar do Liverpool, tem que falar do Barcelona, do Real Madrid e tal. Cara, não. Não importa o número. O programa foi bom de conteúdo, de debate, de conversa? Foi. É isso que vale, acabou. Hoje a coisa... No começo, com a coisa da audiência, era meio assim, muda, tira, não, já não tá dando, já não tá vira uma rendendo. salada, não consegue render. Cara, vira uma... Você não consegue nem debater bem o assunto, né? Nem explorar bem o assunto, e você não consegue... E também fica muito picotado, as pessoas em casa ficam... Cara, é difícil atender todo mundo, é muito complicado, não tem jeito, tem sempre time que Quando eu vi a cobertura que vocês fizeram, por exemplo, com o Fortaleza em Sul-Americana, por exemplo... Não teria feito em outro momento. Cara, assim. e eu falei, tá diferente. Libertadores. Jamais vocês teriam feito isso lá atrás, cara. Cagava pra... Cara, o que me incomoda ainda um pouco é, às vezes, tá ligado? Não tem muita coisa, sei lá, pra falar do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo sempre tem assunto. Mas às vezes fica 50 minutos no mesmo assunto que já foi debatido 3 dias atrás. O meu time, o Palmeiras, às vezes eu vejo lá, o Abel, que o Abel, não sei o que, o Abel. Tipo, eu falo, mano, nossa, velho. Acontece. Eu acho que isso não é o exagero do ao vivo. Excesso, sabe? É o quê? O exagero do ao vivo. O fato de você ter que estar praticamente o dia inteiro ao vivo e ter que ficar caçando assunto. Imagina esse período. Né? Nossa. Imagina esse período.
a gente fica pensando coisas aqui. Pautas. Por exemplo, pautas. Hoje, por exemplo, tá reunião de pautas para amanhã. Aliás, eu nem sei, eu vim para cá, nem sei se confirmaram o Dorival falando amanhã na CBF ou não. Tava marcado, né? Mas não tava com horário. Uhum. Mas pode acontecer, podia não acontecer. Bom, enfim, a gente fez uma reunião depois. A gente começou a pensar, pô, o que a gente vai falar amanhã? O que tem de assunto amanhã? Se não tiver o Dorival, por exemplo, né? E a gente falou, bom, o que tá acontecendo no Corinthians? Pô, o Corinthians tá anunciando aí que tá com 360 milhões. Mas, cara, o que o Corinthians tá contratando, hein? Pô, peraí, vamos ver aqui. Aí você começa a pensar no assunto. Pô, esses nomes aqui, cara... Fala do Bahia, cara. Mas, cara, sim. Você fala, cara, peraí. A gente vai falar do Inter, mas a gente tá falando Bahia, tá mais internacional, Grêmio, até também não tem muita, né? Então, olha o time que o Inter tá montando. Temos que falar do Inter. O Corinthians está contratando... Aí passou o Cobos, que tem umas ideias ótimas, Paulo Cobos, que passou, falou, Cobos, que é corintiano, tá pronto, falei. Aí ele passou, falou assim, pô, se pensar bem, o time que começou 2023 era melhor do que esse time que vai começar 2024, hein? Esquece depois o que aconteceu de lesão, jogador que não jogou e tal, não sei o quê. Esse time de 2023, quando começou lá em janeiro, parece... Tinha Roger Guedes, tinha Renato Augusto, não sei o quê, o Paulinho... Falei, cara, tem discussão aí, tem conversa, hein? Tem conversa. Então vamos lá. Eu não tenho a menor dúvida. Né? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Eu também acho. Mas é um tema interessante, você vê? Você fala, pô... Não, peraí, tá todo mundo falando 360 milhões, vai ganhar mais 200 e tal, não sei o quê. Mas peraí, na prática, o que tem agora pra começar? Aí a gente vai colocar o time... né? E vai olhar pro time do ano passado e falar, cara, mas esse time aqui era melhor que esse. Pô, peraí, tem tanto dinheiro, mas pra começar agora não tá bom. Uma polêmica aqui. E vai. Uma polêmica, muita gente possa apanhar por isso. Mas no papel. Até porque só no papel que a gente pode considerar num time que é treinado por Fábio Carille. Porque na prática, né, mas enfim, no papel hoje, a gente tá gravando isso aqui dia 9 de janeiro, 10 da noite. O Santos tem um time titular superior tecnicamente ao time titular do Corinthians. Até porque o Furt é melhor que o Roberto, né? Tem nem comparação. Não é verdade? Tem nem comparação. Tô falando porque um exemplo aqui dessa comparação. É que assim, a galera não conhece muito o Furt porque ele foi reserva na maior parte do tempo Deveria já ter sido titular, né, cara? Deveria ter sido desbancado, mas é muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Aliás, é um time que tem como titular jogadores que acabaram de ser do Corinthians. O Gil e o Juliano. Né? Mas você tem o meio ali com o Ricon, com o Pituca, o Corinthians não sabe nem se vai ficar o Não, e aí você manda embora o Gil pra trazer, com o argumento de que ele estava lento, pra trazer um dos zagueiros mais lentos que eu já vi jogar na minha vida, que é o Gustavo Henrique. Vai fazer a dupla Lucas Veríssimo. Jogador que corre Henrique. de calça jeans. Exatamente. Corre de calça jeans. Não jogou no Fenerbahçe, foi escorraçado no Flamengo, não jogou no Valladolid. Você pegar pra mim na hoje, segunda assim, divisão do futebol espanhol. Gil Gustavo Henrique, eu quero o Gil. Não tem comparação, eu quero o Gil com 55 anos. Entendeu? É isso. Calma. É isso. Não, eu E de maleta ainda. Sim. não. Pega o Claudio Miro, que tá... Faz um Cooper na praia, dá uma enxugada e mete a 5, assim, vai jogar. Tô brincando. Não, mas é verdade, mas é verdade. Então, assim, a gente fazendo as pautas do programa, a gente vai pensando nesses assuntos e tal. Aí, há uma tendência clara, gente, não tem por que esconder isso, é público e notório. Há uma tendência clara de focar pautas em Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, as 5 maiores torcidas. Isso não nessa mesma ordem. É orientado mesmo. Cara, não é que é orientado, assim, tem que fazer isso, sabe? Mas tem uma sensação, porque eles dão resposta. Entendi. Eles dão resposta. Entendi. Hoje, a gente fez 50 minutos de Vasco. De Alexandre Matos, de 777, de Pedrinho. Cara, a gente falou de muita contratações. Falei, pô, se contratar nesse nível de jogador que você está contratando, você vai brigar de novo para não cair esse ano e tal. E o que foi uma discussão muito legal. Não, e hoje em dia com a internet isso gera corte, você joga nas redes sociais da ESPN, isso viraliza entre os torcedores do Vasco. Exatamente. Joga num clipe curto no Instagram, que o cara vai lá e fala, o que esse idiota tá falando do meu time? Exatamente, o cara pode te xingar, mas o cara tá lá também. O engajamento pela raiva. Exatamente. Funciona muito. Funciona, mas ninguém tá provocando a raiva, a gente tá dando opinião só pra pessoa ficar com raiva. Pode discordar, concordar, me achar um idiota, me achar ótimo. Isso aí tem pra caramba. Mas tem. Mas a gente falou 50 minutos e hoje casou com o fato de que a gente falou muito bem do Vasco, muito bem que eu digo, com muito conteúdo. Sim. E casou com uma audiência que a gente ficou na frente da Sport TV o tempo todo falando do Vasco. Olha só.
O tempo todo falando. E a Sport TV falando do São Paulo, falando. Tá... Pô, gente, o Vasco tem uma das maiores torcidas do país. É a quinta. É a quinta. Né? É a quinta. E às vezes, cara, você quer focar tanto em Corinthians, Flamengo e tal. E você pode olhar. Flamengo. A gente já fez alguma. Que nem o Santos. Santos não dá audiência. Santos não dá audiência, não dá audiência. Pô, esse dia do rebaixamento, o Santos deu mais audiência que o Bola de Prata. Sabe? Sim. Então, Era o assunto, né? Cara? outra coisa que eu sempre falo. Se você não falar dos clubes, o cara vai entender que ali não fala do clube dele. Exatamente, O cara ele não volta, mano. O cara não vem. É. Ah, mas a gente fala sei lá, ele falou do Bahia, a audiência foi baixa. Pô, cara, porque o torcedor do Bahia não tá acostumado a encontrar o Bahia Não, ali. e outra, não é só isso, William. Por exemplo, Campeonato Brasileiro, tá? Bahia, Grupo City e Corinthians. O Bahia em quinto lugar, o Corinthians, vamos supor aqui, brigando por Libertadores, colocações parecidas. A chamada não vai ser Bahia vence o Corinthians. O Corinthians perde pro Bahia. Exatamente. E aí, se vai discutir o jogo muito a partir do prisma do Corinthians. Mas isso aconteceu agora. O Bahia meteu 5 no Corinthians em Itaquera. Eu tava assistindo o dia, minha namorada até ficou zoando com ela. Foi o vexame do Corinthians. Você é muito sádico, você quer ficar vendo a desgraça. Eu falei, não, eu quero ver aqui o pós-jogo na ESPN. Meia hora, Corinthians. Aí teve não lembro quem foi o comentarista que tava no programa, falou, pô, gente, peraí, vamos falar do Bahia. O Bahia ganhou do Corinthians. E aí mas aí desenrolou precisa ter esse insight de assim. alguém falar, gente, peraí, alguém ganhou de 5-0 aqui, fora de casa. Pô, eu fico pensando no lugar, o cara, torcedor do Bahia, o cara me odeia, mas desculpa. Então, mas é por isso que o cara não vai. Então, o cara não vai. Aí não o torcedor do volta. Corinthians vai lá e tal, não sei o que, o cara não vai e além de. Não volta mal. Ou foi, viu. Porque é o seguinte, é sempre o ponto de partida. Não é o grande feito do Bahia, é o grande vexame do Corinthians. Sim. É isso que você falou. Uma coisa que cara, eu pelo menos cresci com esse tipo de coisa. É a derrota do Corinthians, é a derrota do Palmeiras, é a derrota do Santos, é a derrota do São Paulo, é a derrota do Flamengo. Cara, até hoje eu tenho que me corrigir, porque é instantâneo. É automático. É automático. Você olha o jogo, caraca, putz, olha só, o Corinthians tá tomando de 5, cara. E você começa a olhar o jogo pro Corinthians, porque fulano, nossa, talento, nossa, tá errando muito, o goleiro falhou ali. Tá... Cara, olha o Bahia o que tá fazendo. Tem o outro lado, né? O Cauli destruiu, né? O Cauli destruiu, sabe? Tem o Caio no Fortaleza que arrebenta e tal. Só que você fica olhando o prisma do outro, você não repara no Caio. Joga muito. Então, assim, Caio Alexandre. Então, que vai pro Bahia. Cauli é Bahia, foi Caio pro Alexandre. Bahia? Eu já fui, ainda não, tá negociando. Tem Ia negociação. pro Palmeiras, mas o Bahia tem mais dinheiro, eu acho, hoje. Pelo menos tá soltando mais, né? Tá soltando eu acho que Abu Dhabi tem um pouquinho mais de dinheiro que a Leila. Acho que tem. Acho que aí ganhando a Leila. Não dá, velho. Ali não dá. Mas assim, é uma mentalidade que foi mudando aos poucos. Falo pra você ali, pelo F90, pelo Linha também, que são os programas que eu faço. Muitas vezes, e o Dimas, que é o editor-chefe do Linha de Passe, sempre teve esse cuidado, bem depois que ele assumiu também. O Dimas é brilhante. E ele já teve essa visão também, porque a gente precisa colocar mais os outros na parada, sabe? O Linha de Passe de segunda-feira, ele virou um linha... Assim, você tenta colocar vários clubes num assunto só. Para você poder citar muitos clubes, porque tem muitas coisas em comum com vários clubes, né? Ou seja, não vai falar necessariamente, a pauta não é o clube, mas é o assunto. Você tem uma pauta que é montada pro assunto e aquele assunto você pega a referência de vários clubes, entendeu? É uma forma de falar de todo. Você nunca vai falar de todos. Nunca vai falar de todos. E nunca vai ser igual para todo mundo. Mas você não pode fazer o exemplo que você deu assim, um disparate. Que tem momentos que o Flamengo tá bombando. Claro. Eu entendo alguns momentos que o Flamengo tá bombando, mas que o aí tem que falar tá bombando. Tem que falar do Flamengo pra aí não caralho. tem jeito. E o pessoal reclama. E manda lá no Twitter, no Instagram. Pô, que absurdo, 2 horas de Flamengo. Puta, que absurdo, 2 horas não sei o quê. Pô, que absurdo, só falaram do Flamengo. Eu entendo, eu sei. E às vezes eu também não tenho como lutar contra. Às vezes tem umas coisas que eu tenho que seguir também.